Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente no filme da Freira e nas outras grandes novidades. Então, vamos lá! Então, como eu falei na abertura do vídeo, na primeira posição ficou o filme A Freira 2, que é um filme que faz parte do universo compartilhado do The Conjuring lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil é o universo Invocação do Mal do James Wan. É um universo repleto de grandes filmes, eu diria que é o segundo melhor universo compartilhado, atrás do universo Marvel em termos de montar, né, um universo compartilhado como esse. Alguns outros podem ser citados também, obviamente a DC teve a sua tentativa ali de um universo compartilhado, agora eles estão tentando novamente com o James Gunn, mas o filme teve uma abertura competente de 32,6 milhões de dólares, que não é uma abertura sensacional porque essa franquia já teve aberturas bem superiores. Vamos dar uma olhadinha juntos aqui nas aberturas do universo The Conjuring. Em 2013, a gente viu a chegada do primeiro filme, Invocação do Mal, que abriu com 41 milhões de dólares. Então, como primeiro filme de uma franquia, como um filme de terror, a abertura foi muito boa. Depois eles fizeram um filme da Annabelle, com 37 milhões, a Invocação do Mal 2, com 40 milhões, depois Annabelle, A Criação do Mal, se eu não me engano, é o nome do segundo filme, 35 milhões. Depois, A Freira, que é a maior abertura dentro da franquia. Então, curiosamente, na franquia Invocação do Mal, a maior abertura é do filme da Freira, com 53 milhões de dólares. Depois, em 2019, A Maldição da Chorona, o único ano que a gente viu dois filmes diferentes chegando, né? Foi 2019, A Maldição da Chorona, com 26 milhões. Annabelle 3, De Volta pra Casa, com 20 milhões. Invocação do Mal 3, com 24 milhões. E finalmente agora o filme da Freira 2 com 32,5 milhões. Lembrando que Invocação do Mal 2 foi lançado naquele ano do Projeto Pipoca da Warner, que todos os filmes chegaram simultaneamente na HBO Max, por isso a gente vê uma clara queda, né, de 41 milhões do primeiro, 40 milhões do segundo e 24 milhões do terceiro, porque primeiro a gente estava em um momento de pandemia, né, então tinham muitas restrições, muitas pessoas não quiseram assistir nas salas de cinema, deram preferência para assistir na HBO Max. E aqui um comparativo direto entre os dois filmes, né, entre o primeiro filme da Freira e o segundo, a abertura de 53 contra 32, a bilheteria total de 365 milhões de dólares, que é uma bilheteria muito boa considerando um orçamento de somente 22 milhões, e esse filme com um orçamento de 38 já tem 85 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Então o filme é um sucesso já a essa altura, né? Porque ele precisa fazer em torno de 90, 95 milhões para se pagar, e ele já fez 85 no primeiro final de semana. O filme foi um sucesso inclusive aqui no Brasil e é uma franquia, né, que é muito grande mundialmente e teve a maior abertura para um filme de terror no ano de 2023. E avançando para a segunda posição ficou o filme do Denzel Washington, O Protetor 3. O Denzel Washington nunca tinha feito uma sequência até ele fazer O Protetor 2 e agora ele já fez parte de uma trilogia, né, fazendo O Protetor 3, só que o filme teve uma queda muito acentuada de 65%, né, do primeiro para o segundo final de semana. O filme já não tinha tido uma estreia tão excelente assim, ele ficou, né, em pé de igualdade com seus dois antecessores, só que uma queda de 65% é bastante acentuada. O filme fez mais 12,1 milhões de dólares, ultrapassou a marca dos 100 milhões, né, ao redor do mundo todo, chegou a 107 milhões de dólares, com um orçamento de 70 milhões. Então é um pouco preocupante, né, essa desaceleração brutal que o filme teve, lembrando que a Sony não tem o seu próprio serviço de streaming, então eles podem vender o filme, eles têm várias janelas, né, para ganhar dinheiro ainda com esse filme, mas o ideal seria que ele conseguisse chegar na casa dos 200 milhões de dólares. Não sei se isso vai acontecer, né, com essa desaceleração tão grande que o filme teve. E comparando, né, com os outros filmes da franquia, o primeiro filme fez 192 milhões, o segundo fez 190 milhões e esse terceiro agora está com 107 milhões, né? Por isso que eu falei, os três filmes tiveram estreias parecidas e os dois primeiros filmes fizeram na casa de 190, 192 milhões, então se esse filme conseguir chegar nesse número, ele já pode ser considerado minimamente lucrativo ali para o estúdio.
E aqui eu fiz um update no comparativo entre esse filme 3 e outros dois filmes 3, né, que também estão nesse mesmo gênero. Eu falei a respeito do Taken 3 e o John Wick 3. O Taken 3 com 39 milhões na abertura contra 56 do John Wick e 34 do Equalizer. Aí o filme Taken 3 fez 326 milhões de dólares. É Busca Implacável 3, né, eu não estava lembrando o nome. John Wick 3 com 328 milhões e Equalizer 3, né, o Protetor 3 com 107 milhões de dólares. Então o filme vai ficar bem atrás, né, de dois dos seus concorrentes diretos, digamos assim, o que não é tão surpreendente assim. Eu acho que John Wick é uma franquia muito maior, com potencial maior. Talvez eles esperassem o mesmo efeito, só que eu acho que eles precisam de um filme de repente mais bombástico, mais fantasioso, né, como esses filmes do John Wick são, e isso ajudou, né, o filme a crescer bastante, mais ou menos como aconteceu com Velozes e Furiosos. Óbvio que em outro gênero, né, diferente, mas a gente viu os filmes ficando cada vez maiores, cada vez mais fantasiosos. Hoje, né, os caras do Velozes e Furiosos são praticamente super-heróis, né, eles erguem o carro ali com um braço. Já teve um cara, inclusive, à prova de balas, né, dentro desse mundo aí do Velozes e Furiosos. Só que eu acredito que esse tenha sido o último filme dessa franquia com Denzel Washington. Então eu espero que esse filme consiga trazer mais dinheiro internacionalmente. E pessoal, só queria lembrar vocês rapidinho, se vocês gostam dos vídeos e ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. Se vocês já são inscritos, confiram aqui as suas inscrições, porque eu sempre recebo reclamações de pessoas dizendo que entraram e não estavam inscritos, que pararam de receber as notificações. Então se vocês puderem, deem uma conferidinha aqui, é fácil, rápido e de graça. E aí na terceira posição ficou o Casamento Grego 3. Pra quem não se lembra, né, o primeiro Casamento Grego foi um fenômeno absurdo. O filme teve uma estreia pequena, depois continuou trazendo muito dinheiro durante várias semanas. Agora o Casamento Grego 3 chegou com 10 milhões de dólares. E eu fiz aqui um comparativo entre os três filmes. O primeiro filme é de 2002, o segundo filme é de 2016 e o terceiro filme de 2023. O primeiro filme abriu com 597 mil dólares, não são milhões de dólares, né? $1.000, e acabou fazendo 368 milhões de dólares ao redor do mundo todo. Então esse filme é um fenômeno absurdo nas bilheterias. O segundo filme abriu com 17 milhões, né, ou seja, uma abertura muito superior, e acabou fazendo 90 milhões de dólares. E esse terceiro abriu com 10 milhões, então o filme não vai ter o mesmo multiplicador. Obviamente é quase impossível ter um multiplicador parecido com o do primeiro Casamento Grego, né? Eu diria que tá quase na mesma categoria, né, de uma Atividade Paranormal, por exemplo, alguns desses filmes que conseguem um multiplicador tão grande, né, que o filme parece que saiu do lugar nenhum e se tornou um dos maiores sucessos. Né, o Sound of Freedom esse ano teve um efeito parecido, só que o filme já teve uma abertura grande, né, o filme teve um marketing que parece que saiu do nada, só que o filme já teve uma abertura bastante competente. Não foi um filme que foi lançado meio que despretensiosamente e foi conseguindo conquistar o público semana após semana. Eu diria que nem o Atividade Paranormal se encaixa tanto assim, né, nesse quesito. A Atividade Paranormal teve um orçamento muito baixo e conseguiu fazer muitas vezes o seu orçamento. Não necessariamente o filme conseguiu ter pernas tão grandes quanto o Casamento Grego. E curiosamente, essa trilogia do Casamento Grego vai aparecer nesse vídeo também, só que em um contexto completamente diferente, como vocês vão ver mais pro final do vídeo. Então na quarta posição ficou outro filme que eu quero falar bastante aqui. Eu queria fazer um vídeo separado a respeito desse filme, que é o filme Jawan. Eu acho que é assim que fala, né? Que é um filme hindi lá da Índia, né? O filme é estrelado pelo Shah Rukh Khan. Eu acho que é assim que fala o nome dele, pelo menos. Eu conheço ele porque eu já coloquei ele até em algumas listas dos atores mais bem pagos. Eu falei inclusive a respeito do filme Pathaan, né? Se eu não me engano, esse é o nome do filme, que foi lançado já em 2023, então ele já tem um filme fenomenal que foi lançado nesse ano, que bateu muitos recordes por lá. É o segundo maior filme com a língua hindi, né, que já foi lançado. É o maior filme já lançado em território indiano, né? Lá é um pouco diferente porque tem muitos dialetos lá dentro da Índia. Eu nem sei exatamente como é que funciona. Eu sei que tem uns 3 ou 4 dialetos diferentes que lançam muitos filmes por lá. Então esse filme, na categoria dos filmes indie, é um dos maiores de todos os tempos, né? O Pathaan. E agora chegou o Jawan, que curiosamente não é parte de uma franquia, um não é sequência do outro, são dois filmes diferentes que estão conseguindo conquistar e muito o público. E no final de semana de abertura de Jawan, ele já bateu muitos dos números do Pathaan, né?
que era um fenômeno por si só. Então esse filme promete. Eu vi alguns vídeos, alguns TikToks ali da galera indo aos cinemas na Índia e realmente parece que tá começando um jogo de futebol, parece que tá sendo uma coisa meio parecida com Vingadores Ultimato, né, aqui em território nacional, e o filme fez mais de 40 milhões de dólares em território indiano, que pode não parecer muito, né, você pode estar pensando, pô, 40 milhões de dólares não é tanta coisa assim, só que lá o valor do ingresso é $1, vocês sabem, né, que eu falo bastante do Disney Plus, o Disney Plus custa 70 centavos de dólar lá, então lá o dinheiro é muito diferente. Então lá custa cerca de 1,4 ou 1,5 dólar para você entrar em um filme. Então 42 milhões de dólares, que foi o valor que foi feito na Índia nesse final de semana, equivaleria nos Estados Unidos a 420 milhões de dólares, né, em termos de empolgação, em termos da galera saindo de casa para ir assistir. Então com certeza é uma das maiores aberturas de todos os tempos em termos de volume de pessoas indo às salas de cinema. Por isso que eu queria trazer, né, dava para eu ter resumido bem mais rápido, mas eu queria explorar um pouquinho mais esse filme aqui. E não só o filme teve uma abertura bastante competente em território indiano, como ele conseguiu trazer bastante dinheiro também ao redor do mundo, conseguindo inclusive a 4ª posição, que teve um valor acima do filme da Disney, né, do ano passado, que foi Brahmastra Parte 1, que é um filme que está tentando criar um universo compartilhado por lá. É uma nova tentativa da Disney, né, de ingressar no mercado indiano, utilizando, né, inclusive a marca Star, né, que já existia por lá. Então esse filme já chega hoje a 64,7 milhões de dólares, com um orçamento que eu tive que fazer as conversões ali do dinheiro, né, porque a moeda é totalmente diferente lá na Índia. Parece que o orçamento é em torno de 38 milhões de dólares. Então o filme vai continuar trazendo bastante dinheiro, eu acho que ele vai ter um efeito global muito grande e vai continuar sendo um sucesso absoluto na Índia. E na 4ª posição, um filme que eu praticamente não citei aqui no canal ainda, que é o filme da Barbie. O filme da Barbie teve quedas muito pequenas, agora as quedas começaram a ficar um pouquinho mais acentuadas, provavelmente por causa da concorrência, tá perdendo salas. E tem agora inclusive um filme da Warner na 1ª posição, então talvez o marketing já tenha dado um shift ali pro filme da Freira 2, tenha deixado um pouquinho Barbie de lado. Eles acabaram modificando a data de lançamento nas plataformas digitais para conseguir aumentar um pouquinho a vida, né, do filme da Barbie. Vão lançar uma versão diferente, pelo que eu vi. E o filme chega a 620 milhões de dólares em território americano e bateu a marca de 1,4 bilhão de dólares ao redor do mundo todo, e vai bater já nos próximos dias aí o filme A Era de Ultron, né, que é o 2º filme da franquia dos Vingadores. Eu falei lá atrás que eu achava que o limite que esse filme ia conseguir chegar era justamente bater Vingadores A Era de Ultron. Então por enquanto, né, ainda tá bem encaixado aí com o que a gente tem visto, porque agora o próximo filme que tem que ser batido é o filme Frozen 2 com 1,453 bilhão de dólares. Então é possível que consiga ultrapassar Frozen 2, mas não é uma tarefa tão simples assim, considerando que o filme vem adicionando. Então só mostrando pra vocês onde o filme da Barbie se encaixa agora na turma do bilhão, né? A gente tem o filme Frozen 2 com 1,453 bilhão. Depois a gente tem o filme da Barbie com 1,403 bilhão, que na verdade já bateu a Era de Ultron. Em algumas listas, em outras listas, os dois filmes ainda estão basicamente empatados. Depois a Era de Ultron com 1,402. Depois o filme do Super Mario com 1,351 bilhão. E o filme da Barbie tem hoje 43,6 milhões de dólares em território brasileiro, 35,1 milhões em território chinês e 782 milhões de dólares ao redor do mundo todo, fora os Estados Unidos. Eu tava fazendo pra vocês o update semanal do final de semana de Barbie. No final de semana 7, ele ficou na 25ª posição, só que agora o filme despencou completamente, né, porque muitos filmes mais antigos tinham uma longevidade muito maior. Então no seu 8º final de semana, o filme da Barbie saiu do top 60, então o filme teve durante 6 finais de semana números muito bons, ficou no top 10 em praticamente todos eles, aí caiu para 25ª e agora, se não me engano, para 67ª. Então o filme agora já tá bem distante do topo, não faz nem sentido eu continuar atualizando aquela lista. E aqui o acompanhamento semanal do filme da Barbie. A gente tem um avanço de 22 milhões de dólares nesse final de semana contra um avanço de 41, então foi uma queda bem acentuada novamente,
né, se a gente olhar de 437 para 257, 153, 95, 61, 41, se a gente acompanhasse essa curva de tendência, nesse final de semana a gente teria visto algo em torno de 27, 28 milhões de dólares, mas a gente viu 22 milhões. Então a queda aumentou um pouquinho, o que mostra, como eu disse, que talvez nem o foco da Warner esteja mais somente no filme da Barbie, o que é completamente natural. E agora falando de outros filmes dentro do top 10, não necessariamente na mesma ordem, o filme do Oppenheimer conseguiu, né, estender mais ainda a sua liderança, como eu disse, né, como eu prometi pra vocês falar do filme Casamento Grego. O primeiro filme do Casamento Grego é o segundo maior filme da história do cinema norte-americano a não bater a primeira posição em nenhum final de semana. Oppenheimer não chegou a bater a primeira posição e tem 315 milhões de dólares contra 270 milhões de Sing, contra 241 milhões de Casamento Grego, 219 de Alvin e os Esquilos, né, 217 milhões de Alvin e os Esquilos e 215 milhões de Nasce uma Estrela. Aqui o acompanhamento semanal, o filme já está praticamente chegando na marca de 900 milhões de dólares, chegou a 891, adicionando mais 39 milhões, principalmente porque o filme continua trazendo bastante dinheiro na China, né? Então o filme fez 75 milhões na semana passada e 39 milhões nessa semana. Então, se a gente olhar nessas últimas semanas, Oppenheimer tá ficando bem acima do filme da Barbie. Obviamente que não vai conseguir atingir. Se a gente analisar esses números friamente, o filme deve terminar na casa dos 950, 960 milhões. Só que eu tenho certeza que a Universal e provavelmente, né, o próprio Christopher Nolan vão querer dar um empurrãozinho para esse filme chegar na marca do bilhão. Mesmo que eles tenham que conseguir mais salas, que relançar o filme em IMAX, mesmo que eles tenham que fazer alguma artimanha para bater a marca de 1 bilhão, eu acho que eles vão tentar fazer. E aqui todos os filmes do Christopher Nolan agora é oficial, já é o maior filme do Christopher Nolan, sem contar os filmes do Batman. Né, isso no mercado norte-americano, fora do mercado norte-americano também, né, porque a gente tem o filme A Origem com 869 e agora esse filme com 891. E o filme continua, né, correndo atrás do Coringa para tentar se tornar o maior filme R-rated, porque o filme do Coringa tem 1,074 bilhão de dólares contra 891 milhões do Oppenheimer, 785 do Deadpool 2, 782 do Deadpool, 741 do Matrix 2, 700 milhões de It a Coisa e 686 do Detetive Chinatown. E agora falando do Besouro Azul, eu vejo algumas páginas tentando falar que o filme tá indo super bem e etc, mas não tem como disfarçar, né? O filme é um fracasso, assim como os outros filmes da DC que foram lançados recentemente. Vamos dar uma olhadinha aqui no final de semana 4 dos filmes de super-herói. Nos Estados Unidos a gente tem o filme do Homem-Aranha com 19 milhões, né, no quarto final de semana, Guardiões da Galáxia com 20 milhões, Quantumania com 7 milhões, o filme do Flash com 2.5, Shazam 2 com 1.5 e o filme do Besouro Azul com 3.7 milhões. Então cada semana que passa fica mais acentuada a diferença entre os filmes da Marvel e os filmes da DC. A gente vê 19 milhões, 20 milhões e 7 milhões contra 2.5, 1.5 e 3.7. Você teria que juntar os 3 filmes da DC e multiplicar por 3 ali para conseguir chegar a um final de semana do filme do Homem-Aranha e a um final de semana de Guardiões da Galáxia volume 3. Então a divergência está muito grande. Novamente, né, vamos ver o que o James Gunn consegue fazer com esse universo. E com isso o Besouro Azul chega a 114 milhões de dólares, né, que está bem distante de se pagar. Então não vale nem muito a pena eu ficar fazendo muitas análises. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais específico para falar do Besouro Azul. Depois, outro filme que teve uma semana de abertura parecida com a de outro filme, mas que agora já desacelerou bastante, mais ou menos o que a gente tá vendo com o filme do Protetor 3, a gente tem Gran Turismo, que teve uma abertura de 17 milhões, que foi exatamente a mesma abertura de Need for Speed, os dois filmes com orçamentos semelhantes, só que a bilheteria total do Gran Turismo é hoje 93 milhões contra 203 milhões de Need for Speed, então o filme anterior, né, com certeza é muito melhor nas bilheterias. O filme Meg 2 também já desacelerou bastante, está hoje com 384 milhões contra 530 milhões do primeiro filme, né, que foi um sucesso muito maior. Então a gente chega no final do vídeo no top 5 nos Estados Unidos, sem muita mudança, né, o filme da Barbie com 620 milhões de dólares, Super Mario com 574 milhões,
o Homem-Aranha com 381, Guardiões da Galáxia com 358 e Oppenheimer com 315 milhões de dólares. E ao redor do mundo todo, continuando na liderança, né, o filme da Barbie com 1,403 bilhão, o filme do Super Mario 1,360, Oppenheimer 891 milhões, Guardiões da Galáxia 846 e Velozes e Furiosos 719 milhões de dólares. Então, pessoal, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acharam dos números, né, do filme indiano lá que eu falei pra vocês, do Jawan, e o que vocês acham da abertura do filme da Freira, da continuidade da bilheteria de Oppenheimer e principalmente do sucesso do filme da Barbie. Vocês esperavam que o filme da Barbie fosse conseguir bater o filme da Era de Ultron? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.